Muito boa tarde a todos. Aqui estamos para mais uns ensinamentos de Jesus. A parábola do credor incompassivo. Esta parábola do credor incompassivo, ele trata de alguém que teve avultada dívida perdoada, mas não soube perdoar a quem lhe devia muito pouco. Ele recebeu misericórdia e perdão, porém não se fez merecedor desses benefícios quando colocado em situação semelhante, perdendo assim a oportunidade de solver, de pagar as suas dívidas pela lei do amor, sendo constrangido a pagá-las pela lei de causa e efeito que já todos nós temos conhecimento, em reencarnações de provas e expiações. Antes de entrarmos propriamente na leitura da palavra, analisamos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nas instruções dos Espíritos, no item 14 e 15, o perdão das ofensas. Porque esta parábola tem tudo a ver com o perdão. Neste capítulo 10, a mensagem recebida em 1862 pelo espírito de Simeão, em Bordeaux, diz-nos assim: quantas vezes perdoarei a meu irmão? E Jesus responde: vós lhes perdoarei não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isto já todos nós conhecemos. Eis um dos ensinamentos de Jesus que mais deve impressionar a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Este é o Espírito que nos está a ensinar, o Espírito de Simeão. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus deu aos seus discípulos, todos sabemos, o Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, continua Simeão dizendo: e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas elas te forem feitas. Ensinarás a teus irmãos o esquecimento de si mesmo, que torna uma pessoa invulnerável contra o ataque, os maus pressentimentos, procedimentos e as injúrias. Serás manso e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Ele não está sempre a te perdoar? Continua Jesus a perguntar a Pedro. Ele conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai essas palavras a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até no vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos erguerá. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Feliz daquele que pode, a cada noite, adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Como seria bom que todos nós já pudéssemos fazer isso. Perdoar os seus inimigos. E começamos com o ponto 15º do capítulo 10 do Evangelho que referimos, o Evangelho segundo o Espiritismo. E então Paulo, o apóstolo Paulo, trouxe esta mensagem em Lyon em 1861. Perdoar aos seus inimigos é pedir perdão para si mesmo.
Perdoar os seus amigos é dar uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está melhor. Perdoai, pois, a fim de que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, mesmo para uma leve ofensa, como podereis querer que Deus esqueça de cada dia que temos mais necessidade de indulgência? E tantos de nós somos assim. Ó infeliz daquele que diz: eu nunca perdoarei, pois que pronuncia a sua própria condenação. Aliás, quem sabe se analisando a si mesmo, não vereis que foste o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por uma insignificância e termina com um rompimento, não fostes vós que desferiste o primeiro golpe? Há, porém, duas maneiras bem distintas de se perdoar. O perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas falam, referindo-se ao adversário: eu o perdoo, enquanto que interiormente eles experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe possa acontecer, dizendo para si mesmo: ele ou ela só tem o que merece. Não é verdade que dizemos isto tantas vezes? Pois é. O verdadeiro perdão cristão é aquele que tudo esquece, lançando um véu sobre o passado. Esse é o único tipo de perdão que será considerado, porquanto Deus não se contenta com as aparências. Ele sonda bem no fundo do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se impõe a ele com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. Quando tivermos uma alma grande, nós também esqueceremos do mesmo jeito. O rancor é um sinal de baixeza e de inferioridade. Não vos esqueceis de que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. E agora são capazes de me perguntar: então, mas espera lá, não era para falarmos da parábola do credor incompassivo? Pois foi. Foi uma pequenina introdução para percebermos que o perdão tem de estar em nosso coração. E para isso, agora sim, vou retomar aquele primeiro slide que diz: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Em que Pedro pergunta a Jesus: vós lhes perdoareis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E estamos a começar a ler a parábola. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos era uma dívida absolutamente impossível de pagar, porque era como se fosse uma vida inteira e se calhar não chegava para poder pagar tantos talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. E mesmo assim não chegaria. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e eu tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, portanto já era uma alma elevada, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos em que lhe devia 100 dinheiros. 100 dinheiros era o equivalente a um dia de trabalho. E lançando a mão dele, agarra-lhe no pescoço, sufoca-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, tal como ele tinha feito, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Mas ele, porém,
Não quis. Antes foi encarcerá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Ora, os seus companheiros andavam por ali, os seus companheiros de trabalho, e viram esta cena. Ficaram tristes e revoltados e foram contar ao rei o que havia acontecido. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. E em Mateus 18, 23 a 35, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Esta parábola exalta a importância da prática do perdão e da misericórdia, para que também sermos merecedores de perdão e misericórdia também, porque somos necessitados. Como diz a oração de São Francisco, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é amando que se é amado. Ora, estamos diante de um dos resultados da lei da ação e reação, em que tudo aquilo que fazemos voltará para nós mesmos. É um autêntico bumerangue. Então, esta é uma das razões para que tenhamos indulgência e misericórdia para com os nossos semelhantes, já que muitas vezes também nós necessitamos do perdão e misericórdia. Jesus tem outras passagens no Evangelho em que tratou também da lei da ação e reação. Em Lucas, por exemplo, capítulo 6, versículos 37, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Em Mateus, capítulo 6, versículos 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E em Mateus 26, 52, embainha a tua espada, Jesus diz a Pedro, embainha a tua espada, porque todos os que lançaram mão da espada, à espada morrerão. Ora, pelo nosso egoísmo, achamos que somente Deus e os outros devem ter misericórdia para connosco. Mas nós não temos a obrigação de sermos misericordiosos para com o próximo. Em Mateus 7,12, Jesus disse: fazei ao próximo aquilo que quereis que o próximo vos faça. No livro E a Vida Continua, de André Luiz, todos receberemos nas leis da vida o que fizemos, pelo que fizemos, quanto fizemos e como fizemos. A felicidade ou a desgraça que acompanha o espírito nesta vida ou no plano espiritual decorre unicamente das nossas obras, daquilo que fazemos. Se agimos para o bem, seremos agraciados. Se agimos para o mal, sofremos as consequências infelizes dos nossos atos. Apesar de todos os alertas, não somos capazes de perdoar do fundo do coração a menor falta que alguém comete contra nós. Queremos que Deus nos perdoe e tolere, mas não queremos perdoar nem tolerar os nossos semelhantes. Esta parábola ensina-nos que devemos exercitar o perdão e o amor diante dos erros que são cometidos contra nós. Porque se assim não o fizermos, seremos tratados da mesma maneira que tratamos os nossos irmãos. Jesus, quando esteve na Terra, na sua jornada terrena, fez sempre referência ao perdão, destacando-o como valioso e indispensável imperativo à evolução humana. Devemos perdoar sempre, tantas vezes quantas forem necessárias. Na parábola, o perdão do Senhor para com o seu devedor provinha de uma alma elevada, como vimos, portadora de sentimentos nobres como a misericórdia, a tolerância. Ele perdoava aquele dinheiro todo,
uma dívida avultadíssima. Portanto, ele era generoso, tinha a capacidade para ouvir e para perceber as dificuldades do endividado. São atributos, como dizíamos, comuns aos espíritos superiores, cuja benevolência é incomparável. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Como podemos exigir dos semelhantes para conosco um melhor proceder, mais indulgência, benevolência e devotamento, se não temos para com eles os mesmos sentimentos? Temos que vencer o egoísmo, compreendendo a verdadeira fraternidade. O mesmo devedor que teve a sua dívida perdoada, ele revelou-se numa pessoa mesquinha e implacável. Como ele, há pessoas que estão sempre prontas para receber benefícios e defender os próprios interesses, contudo, não procedem da mesma forma para com o próximo. Trata-se de comportamento contraditório, considerando que também somos carentes do perdão e da misericórdia de Deus e das pessoas que ofendemos. Quem perdoa realmente esquece a ofensa, sem ressentimentos. Faltou ao personagem que possuía uma grande dívida agir com misericórdia, mesmo recebendo-a em abundância. O perdão reveste-se de grande poder moral, porque se fundamenta na lei do amor e da caridade. Assim, se pretendemos banir os males do mundo, devemos cultivar o amor que se compadece no serviço que constrói para a felicidade de todos. Quando o amor é ignorado, a dívida passa a ser administrada pela lei de causalidade, cujo pagamento não ocorre sem a misericórdia divina, sempre presente, mas vinculada aos dítames da sua justiça. Ai de nós, se a mão divina não estiver sempre com a sua infinita misericórdia para nos perdoar. Então, pelos ensinamentos desta palavra, que sejamos misericordiosos para com os nossos semelhantes, perdoando sempre, pois assim seremos merecedores da mesma misericórdia e perdão. Então, que todos nós consigamos encontrar em nosso coração o perdão e todos os dias à noite fazer aquela reflexão: será que eu magoei alguém? Será que eu cumpri todos os meus deveres? Então, se não, amanhã eu vou pedir perdão se eu magoei, se porventura não cumpri como devia ter feito. E assim, paulatinamente, dia após dia, nós vamos evoluindo. Então, o caminho é Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele próprio disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Sigamos Jesus, que sua luz nos ilumina e nos mostra a caminhada. Que assim seja.